Está começando mais um Acredite Se Quiser, nota marrom para não fugir do padrão da casa. E hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente tem me pedido ali pelo Instagram e nas mensagens do Spotify. Experiências de quase morte. Sim, hoje nós vamos falar disso. E hoje aqui o time tá grande, tem pessoas corajosas aqui que vão segurar a onda porque eu estou gravando isso à noite. Então seja muito bem-vindo, meu malvado favorito, Fernando Ribas. Opa, obrigado pelo convite. Eu só vim aqui pra tumultuar, porque eu não tem muito. Se bem que eu já morri, eu quase morri algumas vezes, né? Opa, então você vai contar isso pra gente hoje. Nós vamos ter nosso lado da medicina, o lado da ciência. O que diz sobre isso, senhor Arthur Gatti? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e bom carnaval, que estamos gravando aqui num domingo de carnaval, pulando aqui o bloquinho com PH. É isso aí, o bloquinho do Acredite Se Quiser, não é mesmo, senhor Fujack? Isso aí, senhor PH. O assunto de hoje promete, é um assunto que eu gosto muito, que eu estudo também, e eu não tive experiência de quase morte, eu tive uma coisa muito parecida aqui. Na verdade, é basicamente o mesmo fenômeno, mas originado por fatores diferentes, né? Que é a experiência fora do corpo, a viagem astral, né? Digamos assim. E aí a gente vai conversar sobre isso, eu conto algumas histórias também. Sim, eu também tenho uma história não assim tão profunda quanto uma experiência de quase morte, mas eu vou compartilhar com vocês também. Então, daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos saber dessas histórias. Viagem astral, pique impala, abdução espiritual, como induzido, fio de prata. Acredite se quiser. Geralmente eu não trago relatos pros episódios de terça. Geralmente é a pessoa que vem contar o relato dela aqui e já viu um episódio. Mas eu abri uma exceção nesse caso, porque o relato da Samantha combinou muito com o que a gente falou no episódio. E eu já quero deixar vocês meio que alertados que esse episódio pode ter muitas coisas pessoais, muitas coisas que podem dar gatilhos em algumas pessoas. Então, escutem ali com cuidado, tá? É um episódio bem pessoal, com umas histórias bem tristes, assim. Eu não sei a palavra certa, mas enfim, fica o aviso aí, tá? Então, vamos escutar o relato da Samantha e a gente já volta. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Jackson. Oi pra todo mundo que tá aí, né? Sei que tá o Ribas, o Dr. Arthur, o Jackson e o PHzinho do meu coração. Vou contar aqui 2 relatos de viagem astral que aconteceram comigo já faz um tempo. Viagem astral, sei lá, viagem fora do corpo. Enfim, não sei como as pessoas conhecem aí. E eu fiquei sabendo de viagem astral depois da primeira vez que aconteceu comigo. Vou tentar ser o mais breve possível, tá, PH? Eu tava limpando a casa, era de noite, eu chegava do trabalho, e aí fui limpar a casa, e daí na época eu coloquei no YouTube, falar tocar no YouTube, porque eu não tinha Spotify, eu não tinha acesso, aquilo era o quê? 2015. A avó não tinha acesso ao YouTube, não sabia ainda.
YouTube não, Spotify. E tava escutando no YouTube. Então ali eu tava escutando no YouTube, eu coloquei Guns. Aí ali ele vai puxando, né? Conforme as músicas que tu tá escutando aí. Puxar Guns, puxar AC/DC, puxar Scorpions, puxar metal, enfim. Puxa o rock lá das antigas. Beleza. Aí lá pelas tantas, me doeu minhas costas, né? Peguei e fui me deitar. Esticar um pouco as costas, me deitei. E aí assim, do Neida, começou a tocar uma música clássica surreal. De lindo, assim, incrível, sabe? Uma música que tu escuta, chega a dar vontade de chorar, assim. É uma música clássica, assim, com piano, sabe? Não sei, não posso dizer pra vocês comparar a Noturno, por exemplo, de Chopin, não tenho como comparar a música, porque assim, eu não lembro direito que música que é, porque eu nunca mais consegui achar, e eu queria muito achar. Só que isso foi um fato que me chamou atenção também, justamente porque normalmente ele vai puxando a música ali que tu tá escutando, né? Ele não puxa, tipo, tô ouvindo Guns, ele vai puxar Gino e Geno, sabe? Normalmente não acontece isso. E aí entrou essa música, né? Nossa, que música linda, né? Vou aproveitar o momento aqui, dar uma relaxada, dar uma meditada e tal. E aí me concentrei e tal. E entrei numa concentração, acho que muito profunda, mais do que eu esperava. E eu fui, tipo, teletransportada para um lugar lindo. Uma casa que, assim, não vou detalhar mais. Se alguém quiser depois saber sobre detalhes da experiência em si, pode me chamar, marcar o meu arroba lá no grupo, só assim pra mim ver, porque senão eu não consigo ver. E daí eu conto direitinho, passo direitinho, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu fui teletransportada para esse lugar, onde é um lugar que não me era estranha e não era estranho, mas ao mesmo tempo eu nunca tinha tido lá, sabe? A casa não era estranha, mas o pra fora da casa era estranho. E aí eu lembro que era um lugar lindo, assim, lindo. Era um campo, e aí eu fui andando naquele campo e foi se aproximando a minha avó e a minha prima, e aquilo foi uma coisa, assim, muito louca, sabe? Assim, foi muito... eu tô contando, assim, bem por cimão, sabe? Porque o detalhe todo e a riqueza que tem é uma coisa que mexe comigo, que me emociona, sabe? Mas como eu preciso ser mais breve, eu vou contar desse jeito, tá? E aí, né, eu encontrei minha avó e a minha prima, né, que são falecidas, né? A minha avó morreu em 2006 e a minha prima em 2013. E isso foi em 2015. Então, eu encontrei elas, aí eu lembro de abraçar a minha avó, chorar, e a minha avó não falava nada, a minha prima não chegou perto de mim, teve toda essa questão, assim, que pra mim tem muito significado, sobre a minha prima não ter chegado perto de mim, a minha avó não ter falado nada, mas a gente ter tido um contato ali, enfim, foi muito real. Aquilo foi muito real. Não há quem possa me dizer de qualquer lugar que eu não tenha vivido aquilo ali, porque foi simplesmente real. E foi muito, muito emocionante, assim, sabe? Muito, muito emocionante. Aí eu lembro que eu chorava muito, assim, né? Eu dizia, meu Deus, vó, Jéssica. E eu tava vendo elas, e eu tenho certeza que tava vendo elas. Aí, enfim, daí acabei saindo, né, do sonho, senti alguém sentar, assim, na cama. E sabe quando tá na cama, senta alguém na cama, assim, e pesa. Aí meus gatos, né, subiram na cama, eu olhei, não tinha gato nenhum. Aí eu voltei, assim, né, aí eu voltei daquilo ali. Aí eu fiquei pensando sobre tal, ok. Aí da outra vez eu parei pra meditar também. Eu lembro que foi mais na época da pandemia ali, eu tava tentando entrar na coisa da meditação, assim, né. E aí eu lembro que eu tava meditando. E aí, em vez de seguir na meditação, né, na meditação guiada, eu, fui para aquele mesmo lugar de novo, sabe? Só que é muito estranho isso quando eu falo assim, pode ser que para quem esteja escutando, pensa assim, como assim, foi para aquele lugar? Eu não sei explicar, gente, é uma coisa que tu te concentra, tu fecha o olho e tu entra num estado de concentração que nem eu sei explicar, porque não foi uma coisa que eu li num livro ou que eu fiz um curso, simplesmente eu entro naquele estado ali de concentração, que na minha cabeça até nem é tão profundo,
muito. E aí eu vou pra esse lugar, sabe? E é sempre o mesmo lugar, é sempre essa mesma casa que sai nesse lugar onde tem um campo, onde tem lá exatamente o lugar onde eu tinha visto minha avó e minha prima. Só que dessa vez não vi a minha avó e nem a minha prima. Eu fui entrando pra dentro daqueles muros, que tinha uns muros ali como se tivesse uma cidade pra dentro, e acompanhando, e tinha um homem me acompanhando, assim, sabe? E um homem assim que eu sabia que eu conhecia ele, mas eu não conhecia ele. Ele era, tipo, não era uma pessoa estranha pra mim, mas eu não conhecia ele. E eu já tinha tido um outro sonho com ele também. Eu só vi ele e eu senti que eu tinha que seguir ele. E aí eu segui ele, a gente andou lá por dentro e tal, e ele caminhava na minha frente e olhava pra trás, não falou nada comigo também, e eu tentava fazer perguntas e eu vi, e eu não tinha muita resposta, ele só no máximo me olhava e não me respondia. E aí também a volta foi dessa vez, eu senti, eu acho, sentia alguma coisa, apertar, pegar minha mão, alguma coisa assim, eu senti alguma coisa física. E aí eu voltei, sabe? E aí eu pensei, nossa, eu fui de novo para aquele mesmo lugar, né? Enfim, foram essas duas experiências que eu tive. Nenhuma delas eu programei, nenhuma delas eu busquei fazer. Simplesmente aconteceram, não sei se eu tava com o canal aberto, o que era, eu tava com uma sensibilidade ali a mais, enfim, realmente não sei dizer o porquê que aconteceu, mas não sei, que não tem ninguém que me diga assim, olha, tu tá viajando. Principalmente o que eu vi a minha avó e a minha prima, que eu abracei a minha avó. Gente, eu abracei a minha avó, foi real, ninguém tira isso de mim, sabe? Eu tenho certeza absoluta. Eu realmente gostaria muito de poder fazer isso de novo, de saber como eu faço isso de novo, mas não é tão simples e enfim, e eu também não parei mais para tentar fazer. Mas espero que tenha ajudado aí esses relatos a, sei lá, a pelo menos abrir uma discussão sobre isso e que apareçam mais relatos, né, pra gente até poder comparar e ver o que tem em comum. Enfim, não quero me alongar muito. Um abração para todos vocês aí. Então, Jackson, você escutou o relato da Samantha, e aí? Cara, o relato dela é realmente muito interessante. Esse detalhe da música. Primeiro que, porra, tava ouvindo Guns, né? Quem é roqueiro gosta. E eu gosto de todo tipo de banda, né? Em termos de rock, assim. Só que Guns eu tenho uma nostalgia especial porque foi ouvindo Guns no último volume do meu celular que eu descobri a Umbanda. Não lembro se eu já contei essa história aqui, mas eu tava ouvindo, andando na rua, pensando que eu deveria procurar um terreiro pra desenvolver e buscar respostas pros problemas que eu tava passando, e ouvindo Guns no último volume, né? E aí, de repente, o celular trava no meio da música e do outro lado da rua havia um terreiro tocando gira e o som dos atabaques, tudo, e eu não iria ouvir e não iria descobrir isso se eu estivesse só prestando atenção na música, né? Então foi bem interessante. Aí esse detalhe da música também remete a alguns casos que eu conheço, que eu já li na literatura, de pessoas que tiveram experiências fora do corpo, foram para algum lugar e ouviram músicas. Aliás, os próprios livros do André Luiz, da série de livros Nosso Lar, lá do Chico Xavier, relata a questão da música no plano espiritual, né? Mas eu lembro de um caso de uma pessoa lá nos Estados Unidos, um outro caso, num outro livro que eu li, em que ele era algo como um pastor lá nos Estados Unidos, se despediu das pessoas que ele estava visitando, pegou a estrada para a casa dele, e numa ponte lá ele se acidentou, o resgate chegou, ele estava morto, e aí de repente um amigo dele que chegou lá para reconhecer o corpo, viu ele e pediu para fazer uma oração no corpo ali, né? Pediu pros paramédicos, aí eles falaram que não, tudo bem, pode fazer a oração lá, e quando tá fazendo a oração, ele voltou à vida. E aí ele narrou que ele estava num local, depois que ele morreu, ele estava num local, e ele ouvia uma música muito bonita, que ele não consegue encontrar parâmetros para repetir ou descrever ela, né, fisicamente, assim.
E depois ele passou por muitos meses de recuperação e tudo, mas sempre com aquela música na cabeça, né? Eu, infelizmente, não vou lembrar o nome do livro agora. Se eu lembrar, a gente deixa aí na descrição do vídeo. Não é um livro, digamos, espiritualista ou do meio do espiritismo, e sim do meio evangélico, mas que narra a experiência fora do corpo, que é bem interessante. E tem esse componente da música também, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, Jackson, a gente sempre associar, assim, ondas sonoras com abertura para outras realidades, que a frequência da música ali, do som, não da música em si, de som, frequências sonoras, podem vibrar ali numa frequência igual a de uma outra realidade e unir as duas, saca? Tem muitas teorias assim, e tem muitas escrituras antigas que se especulam que sejam partituras musicais com os tons certos para se abrir aquela passagem. Pois é, a gente tem os próprios mantras, né, que são acordes musicais, digamos assim, determinadas vibrações que ativam algum tipo de vibração necessária, né, para uma meditação, alguma coisa assim. Na Umbanda tem os pontos de Umbanda também, que tem uma forte... tem uma função muito importante, né? Por exemplo, o caboclo que eu trabalho, ele se apresentou usando música. Ele deu o nome dele através de pontos de Umbanda, através de músicas. E ele mostrava que ele estava presente comigo com música. E o próprio toque nas giras já tem também essa função, né? De ajustar a vibração durante os trabalhos, né? Lá no centro onde eu trabalho, por exemplo, quando a gente sente que tem um ponto lá que está... Um ponto assim que eu digo, um local ali que está com uma energia estranha, uma pessoa que não está muito legal ali, eles mudam a posição dos atabaques. E aí tocam, mudam a forma como estão tocando e muda completamente a força na gira. Isso também é bastante interessante. Falando sobre música também, hoje, até te falei agora há pouco, né, PH, que eu acho que eu tive algumas visitinhas aqui em casa. Foi. Hoje. Eu te perguntei, visitas de pessoas vivas ou não? Que deu 14 horas, eu tava trabalhando aqui, o meu gato se escondeu desesperado, se trancou no guarda-roupa, e por sinal, isso foi 14 horas, né, por sinal agora a gente está gravando às 6 horas e 46 minutos, e ele tá lá ainda, não saiu de lá, tá lá assustado. E alguma coisa estava, porque eu senti uma angústia muito grande de alguma coisa que não era minha, eu sabia que não era minha esse sentimento, e aí acendi incenso e botei música pra tocar, e aí isso foi aliviando e renovando as energias, né. Então a música tem um poder muito grande, né, PH? Sim, eu acho que a música tem um poder, assim, gigantesco, cara. Eu já falei outras vezes que eu tenho ligação muito forte com música. Não tem tanto a ver, assim, com... Tem e não tem com o lado espiritual, mas uma coisa que me chamou muita atenção uma vez, eu tava pesquisando ali sobre cultura da Nova Zelândia, sobre os maoris, e eu esbarrei numa dança típica deles lá que chama haka. Você já ouviu falar? Uhum. Cara, a força daquilo que, segundo o que eles contam lá, eles invocam os antepassados dele, e essa dança é junto com os antepassados dele pra causar medo no adversário. Pois é. É usado muito em times de competição ali de rugby, esse tipo de coisa. Cara, é uma coisa assim que você escuta, você arrepia com a força daquilo. Isso é verdade. Eu gosto muito de ouvir mantra, cara. Às vezes quando não tô muito legal, eu boto mantra, já muda na hora a vibração. Meu mantra é Iron Maiden. Muito bom também. Pois é. Bom, então vamos lá. Vamos escutar nossas histórias, nossos relatos de experiências quase morte. E novamente, fica o aviso. Assunto sensível a seguir. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Ô Arthur, eu queria começar a discutir esse assunto pelo lado da medicina, pelo lado da ciência. Eu, durante muito tempo, quando eu ouvia falar de experiência quase morte, na minha cabeça, eu já falei isso várias vezes aqui também, que tem o PH antes, acredite se quiser, e depois. Que depois que eu comecei com o podcast, comecei a conversar com várias pessoas de várias áreas diferentes, minha cabeça abriu muito. Então hoje eu já tenho uma ideia bem diferente sobre isso. Mas quando eu comecei a pesquisar esse assunto, pra mim, uma pessoa que relatava uma experiência de quase morte era uma pessoa que, sim, ela teve uma parada cardíaca, alguma coisa nesse sentido, e a hipóxia, que é a falta de oxigênio no cérebro, começou a causar alucinações nela. Túnel de luz, esse tipo de coisa. Mas agora, na fase do Acredite Se Quiser, eu já comecei a pesquisar isso e vi que a coisa não é tão simples assim, né? Exatamente, PH. A experiência de quase morte, a gente tem que dividir ela em duas, né, quando a gente fala sobre a questão científica. Aquela experiência de quase morte da pessoa que ela estava num estado de alteração de consciência prévio, ou seja, uma pessoa que estava em coma induzido, que estava sob um efeito de alguma determinada droga que gerou uma overdose e ela entrou nesse estado e depois recobrou e voltou à vida, ou alguma carga de estresse que ela estava vivenciando e entrou nesse estado, ou
então a pessoa que estava bem e de uma hora para outra ela teve um mal súbito, alguma coisa que gerou ela essa sensação de quase morte. Por que isso modifica? Porque no organismo, a questão da hipóxia, que é a quantidade baixa de oxigênio no sangue, que consequentemente oxigena pouco o cérebro e ele deixa de fazer as sinapses normais que ele deveria estar fazendo, isso interfere diretamente. Então, se eu tenho um estado alterado da minha consciência, e quando a gente fala estado alterado de consciência, a gente tem 3 tipos: o embotamento, que é a diminuição ou perda da amplitude dessa vivência; o estreitamento, que é uma redução do campo de consciência, apresentação como sonambulismo, transe, possessão, estase religioso; e o de obnubilação ou turvação, que é quando cai demais esse estado mental e a pessoa começa a ter alguns delírios, tremores, estados crepusculares de visão e essas variações. Então, quando você tem uma hipóxia, você faz esse trajeto nesses estados de alteração de consciência. Quando você tem alguma alteração súbita, por exemplo, eu tive um mal súbito agora e tive uma parada cardíaca. Eu não tive um tempo de ter uma hipóxia, essa hipóxia gerar alguma alteração no meu cérebro, uma alteração bioquímica a ponto de me levar àquela, entre aspas, ilusão ou experimentação real da experiência de quase morte. Então, por aí só a gente acaba já fazendo essa divisão, né? Então, se eu tenho uma hipóxia no meu cérebro, que é o exemplo que você falou, eu vou ter uma diminuição da liberação de alguns neurotransmissores, e esse por si só ele pode gerar ou mimetizar experimentações no cérebro da pessoa, que quando ela acordar, se ela realmente sobreviver, se ela acordar, ela vai falar: eu tive uma experiência porque eu vi algum familiar, porque eu vi Deus, porque eu vi uma luz, porque minha visão ela estava escurecida e começou a ter algumas manchas claras, e isso bioquimicamente eu consigo explicar e inclusive mimetizar. Eu consigo utilizar algumas drogas, eu consigo utilizar a hipnose para fazer efeitos semelhantes. Isso tanto do ponto de vista terapêutico quanto do ponto de vista religioso. Existem algumas religiões que ela utilizam algumas determinadas substâncias ou transes para deixar você naquele mesmo estado, ou um estado parecido, para vivenciar a mesma coisa que você vivenciaria numa experiência de quase morte, para você justamente ter o contato com aquela divindade, com aquele ser que você acaba cultuando. Ô Arthur, e eu vi recentemente pesquisas que foram feitas o seguinte: em prédios que tinham a unidade de UTI, né, que pessoas em estado grave chegam, geralmente pessoas à beira da morte, o que eles fizeram? Essa unidade desse atendimento, ela ficava no 2º ou 3º andar, se eu não me engano, de um prédio de 8 andares. E lá em cima, no teto do prédio, onde vai pro céu, lá em cima, eles botaram alguns desenhos bem específicos. Tipo, sei lá, um carrossel com a menininha segurando um balão, um cachorrinho segurando uma flor, coisas assim. E quando eles faziam atendimento com as pessoas, e as pessoas estavam nesse processo de ressuscitação ali, massagem cardíaca, eletrochoque, e a pessoa se recuperava, ela era colocada no quarto, um psicólogo do hospital chegava para ela e conversava com ela. Se ela lembrava de alguma coisa, aquele período e tal. E muitas vezes os pacientes relatavam que eles começaram a subir, olharam para baixo e viram as imagens que estavam no teto do hospital, sem nunca terem estado lá. Como é que se explica? Bom, começa que eu, particularmente Arthur, não consigo explicar. Aí a gente está falando sobre uma questão de viagem astral, né? Ou alguma coisa que consegue se assemelhar com uma viagem astral. Seria você sair do seu estado de consciência corpórea, né? E aí você consegue tanto estar do lado do seu corpo, quanto migrar ao redor dessa região. Isso, algumas pessoas que têm essa faculdade mais desenvolvida, elas conseguem fazer isso de uma forma ativa ou de uma forma passiva. Acontece que ela faz um preparo e sai do corpo e fazer essa transição. A gente tem desde pessoas que estudam hoje em dia esse tipo de matéria. O próprio Chico Xavier, ele tinha essa experimentação, acabou conversando da questão dele, da mãe dele, que fez uma viagem para outros planetas. Então, essa forma de você visualizar determinadas locais ou situações fora do seu corpo, eu não consigo te dar uma explicação bioquímica sobre isso, tá? Eu consigo te dar visões religiosas a respeito disso. Quando a gente fala sobre a experiência de quase morte, seria um estado ao qual agudamente você passou, então não é um estado que você está numa UTI, por exemplo, sedado, e vivenciou alguma coisa. Agora, se você esteve próximo de algo que a gente na medicina entende como terminalidade, e foi uma coisa aguda, e recobrou, a alteração bioquímica naquele momento
que é algo que você eventualmente consegue sintetizar hoje em dia, aquilo vai te trazer uma experiência a qual você, a hora que recobra, fala, eu estive em determinado local, eu fiz, ouvi ou ouvia determinada coisa e retornei nesse imediato momento. Eu tenho experiências de pacientes meus, eu trabalhei em UTI e semi-UTI durante um bom tempo da minha vida, e logicamente muitos daqueles pacientes eles não voltaram, porém os que voltaram ainda tive a oportunidade de conversar depois, muitos deles relatavam que, olha, eu estava sedado, uma sedação profunda, mas eu ouvia quando você conversava comigo, eu ouvia quando minha mãe vinha me visitar, eu já lembro que minha filha esteve aqui e conversou comigo, e a sedação do paciente estava no ápice. Tava no ápice, então eu sei que não era pra pessoa ter recobrado. Lógico, se eu deixo uma sedação mais baixa, ele pode ouvir algo determinadas coisas e lembrar, a memória dele vai estar ativada. Só que se eu deixo uma sedação muito alta, não é pra isso estar acontecendo. Eu consigo bioquimicamente explicar isso? Não consigo mesmo. Eu consigo de uma forma espiritual explicar que esse paciente ainda estava vivo e o contato que aquela pessoa, que aquele cliente querido gerou um link tão forte com aquela pessoa, a ponto que ela conseguiu de uma forma telepática, talvez a gente recobra aquela conversa que a gente já teve sobre estados de consciência a qual você consegue diminuir sua frequência, aumentar sua frequência, deixar sua frequência num ponto que eventualmente a telepatia ela consiga agir. E eu não sei te explicar clinicamente como uma telepatia ela funcionaria, mas eu sei que em determinados estados de mente e frequência você consegue ter essa abertura? Sim. Então talvez a pessoa estivesse naquele momento, naquele estado ao qual você possibilitou que o pensamento ou as palavras de uma pessoa chegassem ao cérebro dessa pessoa sem as vias sinápticas normais, que a gente diz assim, de uma comunicação que nem eu tô falando com vocês estão ouvindo e a gente tá mantendo essa comunicação. Deixa eu fazer uma pergunta do lado da medicina. Qual que é a definição médica para quase morte? O que precisa ser, como é que eu posso dizer, diagnosticado, visto ali no exame na pessoa, na hora ali que ela entrou nesse processo de quase morte? O cérebro chega a parar? O coração chega a parar? A medicina por si só ela não define um estado de quase morte. O estado de quase morte ela é uma terminologia utilizada muito mais do ponto de vista religioso e espiritual, e por que não a gente falar a questão ufológica também do que um termo médico, né? O que a gente tem no termo médico para isso é o paciente está vivo, ele está morto, ele está em processo de morte. Alterações agudas, elas não são consideradas pela medicina como um estado de quase morte, porque a gente não consegue determinar onde começa, onde termina isso, e nem tem nenhum exame que eu vou checar no paciente que ele esteve em estado de quase morte. Eu digo, por exemplo, dois exemplos. Um paciente meu que está com uma sedação profunda, ele está séptico e ele teve uma parada, está numa UTI e ele teve uma parada cardíaca na UTI. Ele foi massageado, recobrou, voltou da frequência cardíaca dele normal, voltou a funcionar o organismo dele e ele estava entubado, foi extubado e voltou a falar comigo. E falou, nossa, eu lembro que eu fui massageado, eu lembro que meu coração parou, eu saí do meu corpo, eu fui para um determinado local, conversei com alguma pessoa e voltei. Isso é um estado de quase morte, tá? Naquela experimentação de alguma pessoa que estava com um quadro crônico. E aí eu vou dar a minha visão. Eu, Arthur, nunca acreditei na experiência de quase morte. Parte porque minhas crenças pessoais não me levavam a acreditar nesse estado. Parte porque eu nunca tinha experimentado. Isso até 2022. 2021, 2022. Eu passei durante um ano e pouco fazendo uma avaliação porque eu tinha uma arritmia, uma bradiarritmia. Eu tinha momentos que eu estava conversando e desmaiava. E não tinha nenhum gatilho para isso acontecer. Eu não estava fazendo esforço físico, isso simplesmente acontecia. E eu investiguei durante um bom tempo essa alteração cardiológica. Nenhum cardiologista fazia o diagnóstico do porquê eu tinha isso. Eu fazia acompanhamento no HCOR, que é um hospital de renome cardiológico em São Paulo. Durante um ano, com vários exames, não tinha esse diagnóstico. Por muita sorte, eu caí na mão de um cardiologista, a qual, um ano antes, ele tinha publicado um paper científico a respeito de uma entidade cardiológica arrítmica que não era descrita até então, que alguns raros pacientes que tinham feito cirurgia bariátrica ou alguma cirurgia gástrica por conta de algum tumor, alguma coisa do tipo, tinham perdido parte de alguns, retirado parte de alguns neurônios que estimulam a região parasimpática, ou seja, que fazem a diminuição da frequência cardíaca e pressórica do paciente. E depois de pelo menos 4 ou 5 anos, algumas áreas do corpo começavam a proliferar esses
desses nervos, por exemplo, o coração. E aí nesse grupo de pessoas, que é uma coisa extremamente raro, chama síndrome cardioinibitória tipo 2B com assistolia, que eu nunca tinha ouvido falar, ela gerava esses quadros. E para fazer o diagnóstico, eu precisava fazer um teste que chama tilt test. Ele chama tilt test porque você realmente estimula um tilt no seu coração. Você é colocado deitado, você é amarrado, eles te sobem nessa maca como se você fosse um monstro de Frankenstein, você tá amarrado braço e perna e cintura, né? E você modifica sua posição para ficar de pé, ficar numa posição horizontal e cabeça para baixo. Essa modificação em alguns pacientes, ele pode predispor essa arritmia. E eu fiz esse teste, ele é controlado, estava monitorizado, e ele não mostrou nenhuma arritmia. Uma residente estava lá e falou, por que a gente não faz essa testagem com uma medicação? É uma medicação que ela acelera muito a sua frequência cardíaca e altera a sua pressão também. Durante esse processo que ela fez, eu estava vivenciando, eu falei, olha, eu estou realmente agora sentindo aquela alteração no meu coração, estou sentindo uma taquicardia, estou sentindo uma euforia, eu estava falando com a equipe médica, que era preciso fazer isso. Falei, eu estou perdendo a minha visão, eu estou achando que eu vou desmaiar. No que eu falei, eu estou achando que eu vou desmaiar, o momento seguinte que eu me lembro é eu deitado, completamente suado, com as pessoas fazendo massagem cardíaca em mim. Caramba! Eu tive uma parada cardíaca de quase 16 minutos. 16? Isso, depois eu peguei o meu eletrocardiograma, fiz essa avaliação, hoje em dia falando é engraçado ver, porque tava lá meu coração normal, acelerado, uma linha reta, virou o papel para uma outra linha reta para depois voltar meu coração a bater. E nesse momento ao qual eu acordei, a única coisa que eu queria saber é onde estava a voz que estava conversando comigo. E foi nessa que eu mudei minha visão e, arrepiado aqui como eu tô agora, falo que eu tive uma experiência de quase morte. A experiência que eu tive é que eu tava vendo, eu não tinha visão do meu corpo, de nada, eu era somente a minha visão, eu tava num túnel preto, e quando eu digo um túnel preto, parecia como pode dizer, sabe aquele Cheetos tubo? Pensa que eu tava viajando por um Cheetos tubo, só que em vez de ser laranja, ele era preto. Então eu conseguia ver essas reentrâncias, eu tava voando, né, subindo em direção ao que eu imagino que fosse o céu, e lá no final tinha realmente uma luz clara, a qual onde acabou esse túnel eu vi uma plenitude branca, um azul claro, e eu não vi nada, não tinha nenhuma entidade de luz, não tinha anjo, não tinha porta do céu, não tinha nada, era somente a claridade que vinha pra mim, e uma voz que virou pra mim e falou, que bom que você tá aqui, mas agora não é sua hora, pode voltar. E eu lembro que eu fui lançado aqui na direção contrária, e a hora que eu senti o baque que eu bati em alguma coisa que eu imagino que seja meu corpo, eu abri o olho e vi meu corpo. Eu não sei explicar o porquê eu tive isso, e isso vai contra todas as crenças religiosas que eu tenho, então não é uma coisa que, eu tava estimulado a pensar que se eu morresse eu ia pra isso aqui. Não, eu sou católico, eu não tem por que eu imaginar esse tipo de cenário. Eu não tenho ninguém na minha família que frequente nenhuma religião que me trouxe esse cenário, nunca fui atrás desse tipo de literatura pra ver, eu vivenciei essa experiência. Desde então, eu consigo conceber que eu tive uma experiência de quase morte. E eu sei que essa experiência ela não passou por um uso de nenhuma medicação ou droga que alterasse meu estado de consciência para tê-la. E desde então eu posso dizer que eu tive essa experiência que eu acredito plenamente porque eu vivenciei. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes eu virar pra uma pessoa e falar, não, ele tá mentindo, ele não teve essa experiência ufológica, ele não teve essa experiência religiosa, ele não vivenciou isso, é mentira dele, ou então ele tá achando, tá sendo induzido. Cara, não posso julgar dessa forma, porque a experimentação daquela situação muitas vezes é uma questão individual. E a gente não é nada pra julgar a experimentação individual do próximo. A gente sabe que tem muita gente que usa de sacanagem para ganhar dinheiro, determinadas situações para enganar por enganar, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado de falar de que coisas existem ou não existem, principalmente no que tange algo que é tão pesado, que é tão profundo. Pô, eu quase morri, eu podia ter não voltado, eu podia ter morrido naquela mesa, né? Eu já tive muitos pacientes que mais de 16 minutos o cérebro da pessoa fritou e ela voltou com 500 mil sequelas. Eu, graças a Deus, não tive nenhuma sequela dessa minha parada, entendeu? Então, assim, falar que uma pessoa, ela tá mentindo com aquela experimentação, putz, é possível? É possível, lógico que é possível, mas julgar logo de cara só por ouvir aquele relato, eu acho muito cruel, até com a pessoa que experimentou isso, porque ela sempre vai ser taxada de mentirosa, assim como a gente sabe que nos eventos ufológicos, o Jack aí tá cansado de ler na literatura, quantas pessoas que falaram que tiveram uma experimentação ufológica e tiveram
foram taxados de mentirosos? O Ribas aí que recebe relato de um monte de gente falando de experiência paranormal, quantas pessoas foram taxadas pela própria família e amigos como quando sendo mentira? E ela vivenciou aquilo. Ô, Arthur, eu já comentei no episódio que eu gravei com o Jackson aqui de casos paranormais, experiências paranormais, que eu perdi um amigo afogado junto comigo no acidente de jet ski. E que ele morreu afogado do meu lado, eu consegui nadar e fui resgatado. A parte que eu não contei dessa história é que quando a gente caiu na água e ele, não sei se ele bateu a cabeça no jet ski com alguma coisa, ele engoliu muita água, e eu vi que ele tava com dificuldade de respirar, que ele tava falando assim, socorro, não me deixa morrer, não me deixa morrer. E aquilo eu fiquei meio apavorado, eu abracei ele, eu passei meu braço por baixo do pescoço dele, sabe quando você pega essa pessoa pra arrastar? E fui tentando nadar com ele. Só que tava ventando muito, tava cheio de onda na represa, assim, eu não conseguia enxergar pra onde tava, não tava conseguindo ver nem direito a praia. Aí eu falei, caralho, pra onde que eu vou nadar, né? E eu vendo o vento levando o jet ski pra longe. E eu lembro que eu tentando nadar, e a água, muita onda, eu conseguia subir e pegar ar, mas as ondas iam batendo nele, e ele engolindo mais água. E uma hora ele virou pra mim e falou assim, se você me largar, eu vou morrer. Mas ele falou assim, bem engasgado. E aquilo me apavorou muito. E eu comecei a entrar em desespero. Teve uma hora que eu falei, quer saber uma coisa, cara? Foda-se. Eu tava com ele abraçado, eu parei de nadar. E eu comecei a afundar junto com ele. E, cara, tudo ficou escuro. E eu, sabe quando você fala assim, você vê um filme de sua vida? Eu me vi criança, crescendo com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, meus primos, festa e tal, não sei o que e tal, não sei o que. Foi chegando na beira da praia lá, eu entrando no jet ski e deu um trem na minha cabeça, uma voz virou pra mim e falou assim, solta e sobe. Aí eu acordei com aquilo debaixo d'água, eu olhei assim, eu vi ele afundando. Eu tava fundo pra caralho, subi pra superfície. Quando eu subi assim, aquele tanto de onda, o negócio virou pra mim e falou assim, olha pra trás e nada. Comecei a nadar pra trás, quando eu olhei assim, tinha um tronco de uma árvore boiando. Foi uma parada assim, cara, que eu não tenho explicação, saca? Pode ser viagem da minha cabeça, alguma coisa, mas sabe quando eu senti que tinha alguma coisa ali que falou tipo assim pra mim, não é só hora de ir? Pode ser o teu... Assim, eu não duvido de nada, tá? De que, sei lá, alguma voz ali te protegeu de alguma forma, né? Pode ser isso também. Mas pode ser, a gente também tem um instinto de preservação também, né? Sim, pode ser o instinto de sobrevivência, exato. É, que é ativado no momento ali de... Porque a gente tem pensamentos, né? Às vezes tem uma intuição de alguma coisa que vai dar errado e você acaba não fazendo. Eu fico na dúvida se isso tem algo de paranormal ou se realmente é o teu cérebro ativando esse instinto de preservação aí, né? Ô Riba, sabe o que é o mais estranho pra mim? É que quando, igual agora eu contando isso, eu lembro exatamente de detalhes. Eu lembro de detalhes. Uhum. Eu arrisco a dizer que eu consigo sentir o frio da água no meu corpo. De tão vívido que é o negócio pra mim. Eu lembro de detalhes. Eu lembro exatamente da sequência de imagens que eu vi na minha cabeça. O teu amigo não sabia nadar? Sabia bem pra caralho. Cara, a gente pegava a lancha e ia pro meio da represa à noite e mergulhava 20 metros até o fundo. O que aconteceu que ele não conseguiu Eu nadar? não sei se na hora que o jet ski bateu na onda e virou, ele bateu a cabeça no jet ski e apavorou, engoliu água. Eu não sei o que aconteceu, não sei. Mas o que me assustou muito foi nisso, cara. E depois disso eu ficava pensando nisso, falando assim, do porquê de eu ter visto isso tudo na minha cabeça, como tipo assim, cara, vale a pena, não faz isso, não é pra ir agora, saca? É, também assim, quando você não tem a técnica, a gente pode falar técnica, né? De salvar alguém de se afogar, a chance de você ir junto é enorme também. Né? Eu sei disso. Porque a pessoa, sem querer, ela, no desespero de ir pra superfície e respirar, ela acaba te afundando junto. Cara, mas eu vou te falar que a situação tá apavorante, porque você tá com um cara ali que é amigo seu e te falando assim, não me larga, senão eu vou morrer. E você sabe que vai, cara, saca? Porque ele tava mole no meu corpo, ele tava muito mole e ele falava assim, bem baixinho, engasgando, saca? Eu não gosto nem de lembrar, não, cara. E isso aí foi uma coisa que me marcou muito, porque eu falei assim, na minha cabeça eu te colocar assim, eu não solto ele. Eu posso até chegar com ele morto, aonde for, mas eu não solto. Mas, enfim. Não, isso é terrível. Eu consigo compreender essa questão e eu trago até uma vez que pra mim me mexe pessoalmente bastante. Eu sou o único médico da minha família. Por conta disso, todo mundo da minha família sempre acabou contando comigo pra questão de saúde e tudo mais. E eu, apesar de ter meu pai e minha mãe morarem juntos, eu nasci e cresci com meus avós. Então eu considero o peso da paternidade dos meus avós às vezes muito maior do que o dos nossos próprios pais. E eu perdi minha avó paterna, que era a pessoa que eu tinha mais ligação, é a pessoa que eu cresci na casa dela. Ela morava, na verdade eu e meus pais, a gente morava na casa dela. Meus pais moram até hoje, né, nessa casa, que ela acabou falecendo. E eu me vi numa obrigação que eu nunca quis, que foi ser médico da terminalidade de algum familiar meu. Eu não sei se alguém já experimentou cuidar até a fase final de algum parente. E eu aplaudo se vocês fizeram isso, porque eu sei o quão ruim isso é, quando a gente tem que ser o cuidador daquela pessoa que a gente ama. A gente não tá preparado pra isso. As pessoas falam, mas você é médico, você cuida de gente morrendo, principalmente como cirurgião de cabeça e pescoço o tempo todo. É completamente diferente.
É completamente diferente e eu não sugiro ninguém fazer isso. Uma experiência que me marcou negativamente demais, porque eu tive que fazer isso para os meus 3 avós que estavam vivos. Para o meu avô materno, para minha avó materna, que faleceu ano passado, e para minha avó paterna, que é essa que eu tô falando. Ela teve uma experiência de quase morte. Essa minha avó, ela é romena, ela nasceu e cresceu numa região da Romênia, a qual antigamente, eu até brinco, que é dos episódios de Drácula e tudo mais, que eu precisava invocar minha avó, porque ela, na época da Romênia, quando ela ainda era junto com a Hungria, tinha toda uma mistura de território, ela brincava de pega-pega, esconde-esconde no jardim que era próximo próximo não, que fazia parte do terreno do Vlad. A minha avó, ela brincava de esconde-esconde onde o pessoal era empalado. Essa era a brincadeira de onde minha avó nasceu e cresceu. E ela fugiu da sadia, guerra. né, pô? É brincadeira sadia, brincadeira legal, né? O playground dela era a brincadeira de pique-esconde, né? O pique era o pike mesmo, era o pessoal empalado, mas não, ela não vivenciou essa parte. Mas só falando que ela nasceu e cresceu num terreno que era de ciganos. Ela veio pro Brasil... Era o pique impala, né? Pique impala, isso daí. Pique impala. Você já sabia que você vai parar na abertura, né? Isso daí é roubado no Nerdcast. Isso daí é Pique Impala. Eu não lembro quem falou isso daí há muito tempo atrás. Ah, é? Pique Impala. Teve essa. E qual que é a grande questão? Ela veio pra cá com uma cultura romena, né? Romani, e o povo romani era o povo cigano. O povo cigano não tem uma crença propriamente dito, pelo menos na vertente que ela quando nasceu e cresceu, sobre céu, inferno, era muito mais a questão material. Isso é lógico, tem várias vertentes de ciganos. Quando ela veio pro Brasil, ela acabou se convertendo como católica, mas ela teve muito dessa pega, né, da questão cigana. E quando ela tava na UTI, e eu cuidava dela na UTI, ela entrou num quadro séptico bem grave do ponto de vista renal e pulmonar, e eu achei que eu ia perder minha avó lá. E a bichinha, ela viveu quase até 100 anos. Ela resistiu a esse quadro séptico, e no que ela voltou, eu lembro dela segurando a minha mão e falou: nossa, filho, eu vi seu avô, fazia tanto tempo que eu não via seu avô. Eu falei: como assim, vó? A senhora viu o avô? E eu não conhecia esse meu avô. Eu lembro que eu cheguei num lugar que era um jardim bem grande, tinha um castelo no fundo, e ele pegou minha mão, tinha uma porteira, e ele falou: olha, o nome dela é Paraskiva Gatti, mas ela era conhecida como Perina. Perina, você veio pra cá, mas não é hora de você entrar nessa porta, não. Eu falei: mas vó, a senhora nunca falou nada dessa questão de religiosa, de outro lado? Ela: pois é, eu nunca acreditei até hoje que eu vi. Então ela teve essa experiência. Passou-se um tempo, passou vários anos, ela saiu desse quadro infeccioso, e ela teve uma queda, uma fratura de fêmur, ela ficou acamada durante muito tempo, e isso acabou prejudicando e definhando muito ela. E ela foi, durante um novo quadro infeccioso, anos depois dessa experiência, ela foi parar numa sala de emergência, e a gente já sabia que não tinha muito mais o que fazer. Mas ela estava consciente, e ela estava com muita dor por causa da fratura, muita dor por causa do quadro infeccioso, e eu estava cuidando dela, principalmente por causa da bomba de morfina. E eu sabia que a questão era uma questão de horas, e eu estava fazendo esse controle da bomba de morfina, que eu sabia que o aumento gradual dessa bomba de morfina ia fazer ela parar de respirar. E não tinha mais nenhum outro médico para fazer esse papel, e eu tava implorando para ser qualquer outra pessoa que fosse aumentar, porque, querendo ou não, a morte da minha avó ia ficar na minha mão. Caramba, Arthur. Caramba. E eu falei: eu não quero, eu não posso. Essa pessoa eu considero maior do que minha mãe e meu pai juntos. Eu não posso ser a pessoa responsável para isso. E eu falo até um pouco emocionado dessa questão, porque foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Enfim, eu fiz esse aumento gradual, e ela tava acordada e sentindo a dor. Ela: por favor, filho, aumenta pra mim. Aumenta. Eu falei: vó, se aumentar muito rápido, a senhora vai morrer. E ela tava em momentos de alucinação. Às vezes ela gritava, às vezes ela não falava coisa com coisas, ela tentava sair da cama, e nesse aumento gradual, em um momento muito específico, e ela já tava com uma dose alta de morfina, já não era nem pra ela tá com alguma consciência. Eu lembro até hoje ela olhando assim pra mim e falou, ela parou, ela tava gritando, ela tava agitada, ela parou, mudou, parece que virou uma chavinha pra ela, e a minha mãe e minha irmã estavam juntos, elas viram essa situação, foi uma coisa que eu só vivenciei, elas estavam do lado. Meu pai tava até longe, que ele não queria, porque era a mãe do meu pai. Ela virou assim a chavinha daquele grito, daquele urro de dor, daquela demência, ela falava coisa com coisa, e falou: Arthur, agora é a hora de eu abrir aquela porta.
e voltou para aquele estado de alteração mental. Eu aumentei a bomba de morfina dela, ela deu o último suspiro e morreu. Então ela estava, aquele estado mental dela de alteração de consciência era nítido, era claro para ela. Ela virou essa chavinha e ela voltou. Se ela voltou pro corpo, se teve uma questão religiosa relacionada a isso, eu não sei te dizer. Mas não era ninguém com aquela quantidade de morfina e naquele estado de alteração de sanidade pela infecção deveria voltar para a sanidade e depois retornar para o estado de alteração de consciência. Então isso daqui eu relaciono isso daqui completamente a um estado espiritual, um estado de quase morte. Eu precisei de muitos anos depois disso daqui para trabalhar. A primeira visita minha num terreno de Umbanda foi por conta da minha avó, e foi até uma gira de preto velho, eu chorei que nem uma criança por conta dessa, porque eu coloquei pra mim a culpa da morte da minha avó, porque tava na minha mão. É igual eu, cara, com meu amigo, eu colocava na minha mão. Então eu entendo, porque eu ouvi a sua voz, eu ouvi a forma que você falou esse seu relato, e eu consigo entender da sua forma, logicamente da sua experiência, não vou querer comparar, mas eu consigo entender o peso que você tá falando. Então essa experiência de quase morte, quando eu vivenciei, quando teve essa questão da minha avó, eu ainda não tinha experimentado. Então até então pra mim era uma coisa que eu tentava tornar numa questão biológica, tornar uma realidade biológica, entendeu? Por mais que eu soubesse que a biologia e a medicina não explicavam essa questão, eu tentava falar eu que não sei, a medicina que não chegou nesse ponto. Até eu experimentar e falar, puta, foi a mesma coisa que da minha avó. Ela foi pra um lugar, ela voltou, ela experimentou. Não, eu ia te perguntar, Gatti, se a ética da medicina te obrigou a passar por isso, né? A ausência de médico no SUS me obrigou a fazer isso. Tipo, alguém tinha que te fazer, era você que tava lá pra fazer isso. Sim e não. Eu tava num hospital qual eu não tava trabalhando, eu tava lá só com um paciente, só que tinha uma médica só e tinham 45 leitos de UTI, e ela tava sozinha. Ela tava tocando uma parada de uma outra paciente, eu não podia falar pra ela fazer esse papel. Por questão ética, ela não poderia estar com 45 leitos sozinha, mas ela tava porque não tinha outra pessoa pra estar. Então eu virei pra ela e falei, vai tocando a sua parada cardíaca das pacientes, você tem vários outros pacientes, pode deixar que eu vou fazer esse papel médico, mas se você conseguir qualquer outro plantonista de qualquer outra área, pode ser o pediatra que for, que vier pra cá, eu aceito o médico que for pra eu não precisar estar fazendo esse papel. Depois desse papo todo nosso que a gente teve, desses relatos, que a gente relata muitas vezes que a alma literalmente sai do corpo, eu já comentei aqui em episódios passados que a gente levantou a hipótese de que muitas vezes as pessoas são abduzidas de uma forma espiritual. O corpo da pessoa tá lá, ela não acorda, ela tá como se fosse num coma profundo, mas ela relata que passeou pela casa, foi em outros lugares, esteve em outros lugares e depois volta. Jackson, na casuística ufológica a gente tem muito relato disso, né? E muita coisa ali se mistura, as linhas se cruzam. Como é que é esse esquema? O que nesse ponto aí pode ser alguma coisa relacionado? Eu falo nos casos que a gente tem de ufologia relatando pessoas saindo do corpo. A gente pode ligar isso a alguma coisa nesse sentido, de também a alma nesse sentido, saiu, o corpo ficou lá? Olha, na ufologia a gente tem um monte de casos de abdução, né? Abdução em corpo astral, né? Que a gente fala. Eu não sei se o Arthur vai concordar, mas a gente tem uma diferenciação em algumas nomenclaturas, né? Isso a nível espiritualista, não exatamente de Umbanda ou ufologia, é um nível mais espiritualista. Existe a chamada experiência fora do corpo e existe a experiência de quase morte. A experiência de quase morte ocorre quando a pessoa, o paciente no caso, ele está lá sob medicação ou ele está numa situação em que o metabolismo dele caiu em função de um acidente, algum trauma, alguma coisa assim. E no caso, a experiência fora do corpo, a viagem astral, ela é uma coisa mais induzida, e pode ser induzida tanto por um guia espiritual, que vai pegar aquela pessoa para algum tipo de atividade no plano espiritual, pode ser induzida por experiências ufológicas e pode ser induzida pela própria pessoa, através de técnicas, né, que ela aprende e permite que ela interaja no plano espiritual. É como se fosse uma experiência de quase morte, sem ter o fator de risco da vida da pessoa e sendo algo mais espontâneo, né, e sem o trauma, né. Então, por isso que existe esse tipo de situação, né? Abdução em corpo astral. Eu só nunca entendi por que eles fazem isso, né? A nível espiritual e a nível físico, né? Porque não apenas em um padrão, por que fazem em 2 padrões, né? Ô Jackson, a gente comentou isso no episódio, que de repente eles fazem a abdução no corpo físico da pessoa para justamente mexer na cabeça da pessoa, mexer a pessoa, deixar ela apta
para poder retirar a essência quando precisar e fazer algum trabalho ali. É como se fosse, você mexe no software, depois coloca ele de volta ali na sua máquina, que é o Uma hardware. programação, né? Isso. É mais ou menos por aí. Agora, eu acho curioso, no outro programa eu falei sobre essa relação, né, que existe entre experiência fora do corpo e religiosidade, fé, experiências e tudo. E eu falei, assim, da minha dúvida que eu tenho, mesmo sendo de Umbanda, eu tenho dúvida se às vezes eu estou diante de uma entidade espiritual, se eu estou diante de um ser extraterrestre, alienígena, seja lá o que for, ou se é tudo a mesma coisa, se são coisas diferentes, ou se a religião em si, a Umbanda e todas as religiões são manipulações de povos de fora, ou se é todo um fenômeno espiritual, né? Se os alienígenas são seres basicamente espirituais. Eu ainda tenho uma dificuldade, assim, para entender esses aspectos. Agora, uma coisa que também a gente comentou no programa anterior e nesse, é que, conforme a crença da pessoa, isso influi no que ela vai ver no plano espiritual. E, pelo que a gente entende da experiência, isso ocorre para que o plano espiritual tenha acesso à pessoa, principalmente quando é uma experiência de quase morte, propriamente dita. Porque nessa situação a pessoa ela está afetada por alguma situação traumática. Às vezes ela não quer nem ir embora, né? Ela faleceu ali, mas ela não quer, ela está pegada ao plano físico. E aí os amparadores que encaminham esses espíritos que já têm que fazer essa passagem propriamente dita, às vezes o amparador não consegue chegar e fazer o atendimento a esse espírito que está fazendo a passagem, em função do, entre aspas, aprisionamento mental da pessoa. Por exemplo, o Saulo Calderon, ele tem um trabalho muito bom sobre viagens astrais, né, experiências fora do corpo, induzidas, né, através de técnicas. E no plano espiritual, em várias linhas, mostram que os amparadores usam isso, esses trabalhadores, pessoas que fazem experiência fora do corpo, para ajudar em casos como esse que eu falei. Então, em Salvador, teve uma menina que morreu durante um assalto, queriam roubar o celular dela, e ela não quis entregar, e aí os bandidos abriram fogo, né? E aí, ela nem sentiu os tiros, ela estava preocupada com o celular. O corpo dela caiu morto, e o espírito ali, preocupado com o celular, e os amparadores não conseguiam chegar até ela para fazer o atendimento e encaminhar ela para onde seria atendido. Aí, o que aconteceu? Chamaram o Saulo, fora do corpo, explicaram a situação para ele, intuitivamente, ele chegou lá e perguntou para a menina, porque ele conseguia chegar, os espíritos no caso não conseguiam, e ele, por estar encarnado, tinha a energia do plano físico que era necessário para fazer o atendimento a essa pessoa. Aí ele chegou para ela e perguntou o que aconteceu. Ah, me roubaram o celular, tudo. E aí o Saulo plasmou um celular com a energia dele e falou, por acaso não é esse aqui? Daí a menina viu que era um aparelho semelhante ao celular dela, e aí, nisso, ela se acalmou. E aí ela saiu do aprisionamento que ela tinha se colocado, e aí os amparadores conseguiram fazer o atendimento e caminhar ela pro local onde ela deveria ir. Então, isso mostra que, às vezes, o espírito ele precisa se adequar à realidade da pessoa naquele momento. Então, se a pessoa ela é uma pessoa extremamente católica, o espírito amparador vai adotar uma forma católica. Então, ela pode se apresentar como um santo católico para chegar até essa pessoa, acalmar ela e poder fazer o atendimento. Se for alguém da Umbanda, por exemplo, pode se apresentar como um preto velho. E aí eu me pergunto, e se for alguém que não tem crença em nada sobre isso, né? Um ateu ou um evangélico que não crê em vida após a morte, ele acha que vai morrer e vai ficar dormindo até chegar ao juízo final. Como é que vai ser nesses casos? Esses casos são extremamente complicados de atender, né? Ô Jackson, sabe o que eu acabo fazendo um paralelo? Desculpa te cortar, se eu acabo fazendo um paralelo. Tem muitos pacientes meus paliativos que eles, quando eu falo para eles, olha, não dá mais para te operar, você vai fazer só quimioterapia ou radioterapia e a partir de agora você vai ser um paciente. A gente já faz o tratamento paliativo desde o diagnóstico, né? Porque a paliação não é terminalidade, isso é um conceito muito errado. Inclusive, eu estou escrevendo um livro pela Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço sobre tratamento paliativo. É que a gente tem a ideia errada que paliação é terminalidade. A terminalidade faz parte da paliação. A paliação ela tem que ser começada desde o diagnóstico de uma doença crônica. Por exemplo, se você é diabético, você tem que ter paliação, porque você vai ter problemas relacionados a isso o resto da vida. Então, assim, o paciente, quando ele tem um diagnóstico que ele não dá mais para operar o tumor não é mais ressecável, ele já está num outro estágio da paliação. E quando a gente conversa sobre isso com o paciente, olha, se você não tem mais tratamento cirúrgico, você vai fazer uma quimio, radioterapia, ou só não vai fazer mais nada, só vai fazer o tratamento
medicamentoso para controlar os seus sintomas. É nítido para que o paciente ele vira uma chavinha na cabeça dele e fala, tudo bem, agora tudo que eu acredito ou deixo de acreditar talvez esteja num ponto de conclusão da minha vida. Tem uns que lidam muito mal, e isso tem muito de que forma que essa pessoa lidou com a relação da morte ao longo da vida. E tem as pessoas que estão tranquilas com a questão da morte. Seja por uma questão religiosa, seja por uma questão ideológica. E eu já peguei pessoas, inclusive satanistas, que estavam num processo dessa de morte. E eu acabo, logicamente, isso faz parte do meu trabalho, falar, o que você acha, se você tiver que morrer amanhã, como você acha que vai ser? Tem pessoa que fala que vai ser tranquila, tem pessoa que acha que vai ter que passar por um purgatório ou algo semelhante a um purgatório, dependendo da religião. Tem pessoas que acham que vão ter que voltar essa vida para melhorar ponto específico, falar, putz, eu traí minha esposa, eu acho que eu vou voltar e vou ser traído e eu vou sofrer por isso numa pós-vida. Né? Tem pessoas que falam que não acreditam em nada. Essas pessoas que não acreditam em nada, o que eu acabo falando pra elas, putz, eu sou ateu, não acredito em nada, não acredito em religião, não sei o que vai ser da minha vida, e isso gera uma angústia. O que eu acabo falando pra elas é uma tentativa de mentalização sobre como várias religiões chegam num ponto ideal. Por exemplo, se eu sou católico, mas eu também frequento a Umbanda por conta da minha esposa, e eu sei que tem determinado uma ex-namorada minha, ela era evangélica, e todo mundo, eu tenho que acreditar que todo mundo vai chegar num ponto, num destino final, independente de qualquer coisa. Qual que é a visão que eu coloco? Eu falo, ó, pensa num canyon. Pensa num canyon bem profundo, se você cair, você vai morrer. Então você tem que chegar no outro lado. Aquele outro lado lá é o lado que a gente vai ter que alcançar depois que parte. E eu vou, ao longo da minha vida, construindo uma madeira bem grande. Cada coisa boa que eu faço na minha vida, essa madeira vai ser maior. Quando eu morrer, eu vou pegar essa madeira, eu vou colocar de uma ponta, chegar a outra, e eu espero que eu alcance a outra borda. Porque se eu alcançar, eu consigo atravessar. Do meu lado, tem uma pessoa que tem uma crença diferente da minha. E ela construiu essa ponte de madeira com aquela crença que ela tinha. E aquela outra pessoa não acredita em nada. Aquela pessoa não acredita em Deus, não acredita em nenhuma divindade, nem nada, mas ela foi uma pessoa boa, ela fez o que ela precisava fazer, ela trabalhou, ela tinha uma profissão, ela fazia bem aquela profissão dela, ela ajudava a outra pessoa, mas ela não acreditava em nenhuma divindade. E ela tem a madeira dela. E ela vai alcançar, às vezes, mais longe, vai até sobrar madeira em relação a uma pessoa que era muito religiosa, mas que era uma pessoa péssima em vida. Então, assim, a ponte que você vai criar para chegar do outro lado, não importa qual o material, se era madeira, se era ferro... O importante é atravessar. O importante é atravessar. Quando eu falo isso para as pessoas, na maioria das vezes elas se sentem reconfortadas, porque elas falam, independente do que eu acreditei, o como eu agi nessa vida é o destino final. E eu acredito, Jackson, no que você estava falando, na questão por que uma entidade chega e faz determinadas coisas. Eu acho que da mesma forma que a gente está aqui nessa vida, como uma forma, talvez até de expiação de alguns erros ou tentativa de melhorar, independente da religião de cada uma das pessoas, a forma que a gente está aqui, a gente recebe essa interação dessas pessoas. Às vezes você vê por uma entidade, um preto velho, uma pessoa lá numa região muçulmana vê de uma outra forma. E é a mesma entidade, e a mesma presença, o mesmo espírito, mas ela precisa se manifestar com uma carapuça diferente para você e para ela e para mim e pro Ribas e pro PH, por conta da cultura, por conta da raiz que a gente tem. E não é uma questão de a minha tá mais certa do que a sua, a minha tá mais próxima da verdade do que a outra. Essa forma de se manifestar pra gente, aquela entidade, aquele ser, independente de como a gente dê a nomenclatura, ela precisa se mostrar de formas diferentes para alcançar o objetivo dela. Da mesma forma que se eu fosse veterinário e precisasse lidar com um cachorro, eu sei que se eu tiver fantasiado de cachorro, ele não vai gostar de mim, porque ele vai achar aquilo lá, talvez um enfrentamento. Se eu pegar na pata dele, ele não vai gostar. Se eu pegar e fizer um carinho nele, ele vai gostar. Se eu fizer a mesma coisa no veterinário num coelho, um coelho é diferente. Se eu fizer isso num peixe, o peixe vai ter uma outra percepção, até inferior, que são aquelas pessoas que têm uma espiritualidade um pouco inferior àquela que teria uma espiritualidade evoluída. Então a forma do veterinário tratar vai ser, não vai ser com igualdade, vai ser com equidade.
Equidade é tratar diferente aquele que é diferente. E isso não é menos. Pelo contrário, no meu ponto de vista, isso é muito mais. Porque talvez essas entidades trabalhem com a gente nesse plano carnal que a gente tem, justamente dessa forma, do ponto de vista de prover aquele objetivo que elas precisam trabalhar com a gente, da forma que a gente consegue compreender. Por isso que se eu pegar um Antigo Testamento e um Novo Testamento, são deuses totalmente diferentes, mas aquilo lá o cristão entende como o mesmo Deus. Se eu pegar um muçulmano, trabalhar naquela época de Maomé e trabalhar hoje, sejam pontos diferentes. Um espírita, ele trabalha com a questão científica evolutiva, né? Então ele fala, putz, o que meu dogma que eu tinha antigamente agora mudou. O espiritismo que eu tinha na época do Allan Kardec, hoje em dia é outro. Uma coisa interessante que vai de encontro ao que você falou, aqui no Brasil, a gente tem os terreiros de Umbanda, trabalham com as linhas de trabalho que a gente conhece aqui. Preto Velho, Cosme e Damião, Marinheiros, Baianos, Exus e tudo mais. Aí você vai na Inglaterra, por exemplo, tem terreiros de Umbanda na Inglaterra. Só que lá você não vê, por exemplo, uma linha de Preto Velhos. E no lugar você vê uma linha de druidas, que a gente não trabalha no Brasil. Eles usam, a egrégora de Umbanda usa o arquétipo da região. Então se, por exemplo, sair uma linha de trabalho lá no Japão, pode ser uma linha de samurai, por exemplo. Isso é muito interessante, porque ele usa o arquétipo da região. Mas com a mesma finalidade que a Umbanda conhece pelo trabalho de cada uma das entidades, é isso? Uhum, isso. Vou contar uma história rápida que eu tive, que eu não sei se pode se categorizar como experiência de quase morte, talvez, mas eu lembro nitidamente o que eu vi. Isso foi... Eu não vou lembrar o ano, tá? Acho que foi em 97, por aí. Eu tive uma... Eu acho que foi queda de pressão, tá? Eu tive uma queda de pressão, foi repentino. Eu fui ficando muito fraco, eu caí no chão, fui caindo pra trás. Eu não lembro o que causou, nem sei o que causou isso na época. Mas eu tive uma queda de pressão repentina muito rápida e eu fui enfraquecendo e eu apaguei. Eu tive um apagão, assim. Eu apaguei. Isso nunca mais aconteceu, foi só nessa vez aí. E eu lembro, nessa experiência aí, eu tava na casa de uma menina que eu namorava na época, e aí a mãe dela veio, me trouxe água, me seguraram, né? Mas isso eu não lembro, me falaram depois. Mas eu lembro que a sensação que eu tive era que o meu cérebro tava desligando. E aí nessa do meu cérebro desligar, eu lembro de vir umas imagens assim, passando por mim, tipo aquele filme do Adam Sandler, Clique. Sabe qual é? Sei, sim. Que ele tinha aquele controle remoto e ele acessava as partes da vida dele com controle remoto. Foi tipo isso, pareciam umas telas, umas imagens soltas de momentos que eu vivi na minha vida. Isso veio passando e eu apaguei. Fiquei apagado e tempo perdido, né? Cara, foi exatamente isso. E aí um tempo depois eu acordei, eu voltei. É como se estivesse vendo um tanto de slide assim, de momentos da sua vida. Você na escola pequena, você com sua mãe, você não sei o quê. E tinha som, tinha áudio o negócio, dava pra ouvir. Cara. Eu queria saber do Gatti se tem uma explicação médica pra isso, uma explicação científica pra isso aí. Não tem. Científica, se eu pegar, olha, isso daqui é explicado pela serotonina fazendo, não. Negativo. Caramba, velho. Eu contando o meu caso e o Ribas não se manifestou e falou isso hora nenhuma. Não, porque eu não queria interromper, pô. Mas isso pode ser considerado experiência de quase morte? Eu não tenho certeza. Olha, a experiência de quase morte, uma pessoa que eu sei que entende muito, o Jackson deve conhecer, talvez vocês conheçam de nome, não sei se já gravaram com vocês, é o Wagner Borges. É meu amigo. Ué, eu tenho certeza que não tem como o cara desse daqui não ser seu amigo. Esse cara aqui, ele é... Eu não sei se ele se considera como ufólogo, eu vou chamar ele porque eu conheci ele no evento de ufologia. Mas ele tava falando justamente no último congresso que o Gevaer tava, que era o congresso que foi aqui em São Paulo da revista UFO, Congresso Brasileiro de Ufologia. Acho que foi o 26º, se eu não me engano. Ele falou sobre a experiência de quase morte, e isso que você tá falando, Ribas, ele se encontra completamente por conta dessa queda. Você teve um processo gradual, mas ainda assim ele foi rápido, né? Você sentiu, olha, eu estou passando mal, estou caindo na minha pressão, eu estou aqui desmaiando, desmaiei, passei mal e voltei. Ele é muito semelhante, lógico, tirando a questão da patologia em si, que o meu foi uma questão cardiológica, mas o seu foi muito parecido com o meu. Porque você não tinha uma doença prévia, você não estava entubado, você não estava com medicação, você estava, pelo que eu entendi, você estava rígido, né? E passou mal, e teve isso. É diferente de você só desmaiar porque, sei lá, você tava bêbado e desmaiou numa balada. Isso é outra história, tá? O que você tava rígido, passou mal, teve uma parada, teve a sua experimentação e teve o seu retorno, né? Então, esse
esse momento que você teve, logicamente o Wagner poderia virar pra mim e falar, não, cala a boca, você tá falando besteira. Mas eu acredito que seja, sim, uma questão própria. Uma questão relacionada ao seu sentimento pra isso. E você, Ribas, eu vou aproveitar um momento. Você fez parte de um momento espiritual meu, cara. E você não faz a menor ideia. Caramba. E relacionado à sua mãe. Olha aí, cara. Olha. Há muito tempo atrás eu ouvi o episódio, na época que você estava gravando o Hangar 18, relacionado a uma chuva que teve muito forte na região que sua mãe morava, que você estava ainda ela estava em Petrópolis. Cara, aquele dia que eu ouvi o seu relato, você pedindo ajuda pro pessoal, que você não estava conseguindo conversar com ela, eu visualizei. Eu tava trabalhando, eu tava atendendo um paciente, né, eu tinha ouvido essa história, eu lembro até hoje, eu tava atendendo um paciente no SUS, e eu parei de ouvir ele, eu virei a minha imagem, eu vi a casa que sua mãe tava. Eu visualizei a casa que sua mãe tava. E eu voltei. E eu falei, puta, mas que porra é essa? Que tava num morro e tava chovendo e tudo mais. E eu lembro que naquela mesma semana eu tinha ouvido aquele episódio que você tinha falado sobre isso. E eu falei, putz, será que é isso daqui? E eu procurei Petrópolis, procurei mais ou menos aquela região que você tinha citado e passou. Cara, anos depois, acho que 2 anos depois, eu tive um sonho com aquela mesma imagem, com aquela mesma mulher que eu tinha visualizado na janela. Você recentemente colocou lá no grupo do Paranormal FM uma foto sua criança com a sua mãe. Eu vi a sua mãe. Exatamente. Que isso, meu. Cara, eu rezei 1/3 aquela mesma noite, porque eu pensava, falei, se ela precisava de ajuda, talvez ela não tivesse com aquela energia que tava. Isso não é uma experiência de quase morte, mas isso também não é uma viagem astral, mas é uma relação sobre a energia que você passou, e a minha religião não tem nada a ver com isso, a minha religião não acredita nisso, a fé católica ela não tem esse dogma, e eu tive essa visualização. Tem a ver com a religião? Não. Tem a ver com viagem astral? Não. Com experiência quase morte? Não. A sua mãe passou por uma experiência quase morte, porque ela estava numa situação que um monte de gente morreu, e você sabe disso. Sim, sim. A energia que ela passou pro cosmos, pro mundo espiritual, eu não vou saber, eu não sou uma pessoa, tô longe de ser uma pessoa iluminada para esse tipo de coisa. O Jackson com absoluta certeza ele vai saber muito mais falar sobre isso do que eu. Mas a mentalização de energia que ela passou e que você transmitiu, isso afetou muitas pessoas que estavam te ouvindo. E eu fui afetado por essa questão. Eu rezei pra caramba naquele dia que eu ouvi aquele episódio, e eu lembro até hoje desse episódio como se fosse ontem. A gente não faz ideia, né, do impacto. A gente não faz ideia sobre a mensagem que a gente tá passando aqui nesse momento aqui. É verdade. Sim. A gente não sabe em quem vai chegar, a forma que a pessoa vai receber, se essa pessoa tem uma canalização, tem uma abertura pra essa questão. E a gente às vezes nem se importa sobre isso. A gente tá falando aqui, brincando, falando, às vezes num episódio ou outro a gente fala alguma piada, mas isso afeta pesadamente o mundo espiritual. Eu não sou uma pessoa espiritualizada, eu sou uma pessoa que trabalha muito mais com a parte física. E eu tento abrir minha questão espiritual porque eu sei que isso é necessário pra cacete na minha profissão. Principalmente na minha área, porque são pessoas que vão morrer em semanas ou dias. E eu sei que existe esse outro lado, eu sei que isso é importante pra gente pra caramba. Então quem tá ouvindo, mentaliza sempre essa parte positiva, porque as pessoas que estão falando com vocês agora, você pode ter certeza que tanto eu, o Ribas tá falando com experiências de quase morte dele, o PH da questão que ele teve com um amigo dele, o Jackson sobre as experiências que ele tem. Pode ser que a gente tá aberto, e eu tenho certeza que eu não fui o único que chorei nesse programa, não. Não foi, com certeza. Eu tenho absoluta certeza que não foi. Você me lembrou uma experiência que eu tive agora, que não foi de quase morte, mas foi de ver uma pessoa morrendo na minha frente. E foi uma coisa que, cara, eu acho que eu vou morrer, eu acho que no final da minha vida, não sei quanto tempo eu ainda vou viver, a gente nunca sabe, né? Se eu chegar aos 90, sei lá, eu ainda vou lembrar dessa situação. Essa mesma namorada que eu tinha na época lá, a mãe dela morreu de câncer. Foi muito rápido, assim. Foi a mãe dela que me amparou no dia que eu desmaiei lá, que eu via as telas da minha vida passando. E a mãe dela apareceu com um caroço perto do cotovelo, e aí foi no médico, foi no ortopedista, e aí começou a tratar como se fosse bursite. E não era um câncer. E já era uma metástase. Ou seja, aquilo ali que apareceu já estava no corpo todo já. E aí, 3 meses depois, ela faleceu, cara. Só que o que aconteceu? Ela ficou muito tempo no hospital e tinha um revezamento de gente que ficava lá com ela.
E o marido dela, ele tinha um sítio que era longe de Petrópolis, ele ia sempre pro sítio, então nem sempre ele estava perto. E aí no dia que ela faleceu, a mãe dela e as meninas não estavam no quarto, e eu tava no quarto com ela. E ela já tava assim, nas últimas, né? Acho que elas foram jantar, foram procurar o médico, alguma coisa assim. E aí, cara, ela começou... Eu nunca vou esquecer isso. Foi um negócio, assim, que me marcou muito, assim. Eu vi ela se debatendo, eu fui até a cama, né? Ela agarrou no meu pulso. Ela tinha um carinho muito grande por mim. Ela na época que eu convivi com ela, sempre me incentivou muito a evoluir na vida, fazer faculdade, né? Enfim. Na hora que ela começou a ter essa crise, ela agarrou no meu pulso com muita força. Ela regalou o olho e a respiração dela começou a ficar difícil, né? Sabe quando a pessoa respira e aí para? E aí para um tempo, parece que morreu, aí volta a respirar. Ela ficou assim um tempo e olhando pra mim, segurando, apertando meu pulso, e aí ela faleceu, cara. Foi nesse momento ali que ela morreu. E Caramba. acabou que eu tive que dar notícia pras filhas, pra mãe, e o marido dela tava chegando no hospital no dia. Eu que fui lá avisar. Foi uma situação, assim, horrível, cara. Foi uma situação... Mas eu fiquei... O que eu pensei dessa experiência aí depois era o que deveria estar passando na cabeça dela nesse momento. Porque ela já estava fora de si há muito tempo, ela já tinha, por conta da medicação, ela falava umas frases, parecia que ela perdeu o filtro, né? Ela falava umas frases, às vezes não fazia sentido, porque a pessoa entra, o Gatti vai saber explicar melhor isso, mas a pessoa entra num estado meio de delírio ali, né? De falar coisas que não tem muito pé nem cabeça, assim. Então eu fico imaginando o que ela sentiu ali naquele momento, né? Será que ela sabia até que era eu que estava ali, né? Faz diferença pra você se eu falar pra você que conscientemente ela não estava, mas por dentro o inconsciente dela estava? Faz diferença, sim. Então, eu vou te falar que às vezes o corpo dela podia não estar manifestando isso, mas a consciência dela estava. Tem muito, como eu falei há pouco tempo, tem muito paciente meu que estava sobre anestesia geral, anestesia geral não, porque não é o termo técnico pra isso. Um médico que estiver ouvindo pra mim, ele vai falar que não existe isso. Mas ele tava sobre uma sedação pesada em UTI, e o paciente sabia, olha, você passou por mim e você tava usando uma camisa azul. E eu tava com uma camisa azul. Pô, ele tava com o olho fechado, ele tava vedado o olho dele pra não ficar com a luminosidade irritando o olho dele. Ele falava, você tava ontem comigo aqui, foi estubado, e você tava com uma camisa azul, e você virou pra mim e você fez um sinal da cruz na minha testa. Eu lembro disso. Cara, eu já tive um paciente que falou pra mim isso. E assim, mesmo que a religião da outra pessoa não seja a mesma que a minha, a energia que eu tô passando pra pessoa indifere no plano espiritual se é a mesma religião ou não, se é o mesmo dogma. Eu faço minha oração de todos os pacientes, todo paciente que morre no meu cuidado, eu rezo à noite antes de dormir, eu ajoelho na minha cama e eu rezo, pedindo que aquela pessoa, seja lá onde ela estiver, que ela olhe por mim e faça e me perdoe se eu falhei de alguma forma no tratamento dela, e que ela me auxilie ao longo da minha vida, que eu trate outras pessoas que chegarem na minha vida de uma forma melhor. Eu faço isso para 100% dos pacientes que eu trato. 100%. Todo paciente que já morreu na minha mão, eu ajoelhei e rezei pra essa pessoa. E às vezes o paciente que acorda, ele vira pra mim e fala, você tava com tal roupa, você tava com tal sapato, você tava triste por tal coisa. Eu já recebi, olha, você tava preocupado com a sua namorada, você tava preocupado com a sua família. Fica tranquilo que tá todo mundo bem. Eu falo, puta, você acabou de sair do coma induzido. Eu deixei medicação pra você entrar em sedação, pra você estar entubado, pra você tratar sua infecção X. Eu fiz você ser entubado, eu tirei o tubo da sua boca, eu parei a medicação pra você tá sedado. E você tá falando pra mim com a roupa que eu tava antes, e é uma coisa sobre mim pessoal. Cara, vocês sabem, eu não posto nada relacionado à ufologia nas minhas redes sociais. Esse episódio nós estamos transmitindo ao vivo para os nossos apoiadores. Então eles estão acompanhando aí, eles já tiveram acesso ao episódio, viram como é que é os bastidores de uma gravação aqui. E eu falei para eles que quem tivesse algum tipo de pergunta sobre o assunto, que deixasse pra gente ali no chat. Então vamos lá. O Cadu mandou uma pergunta aqui, Jackson. Alguém já relatou que viu seres nessas experiências? Já, existem vários casos de avistamento de seres em experiências fora do corpo induzidas, né? Com abduções. Então, ocorre abdução e eles acabam vendo o tripulante. Mas ocorre também alguns casos interessantes em que, às vezes, sem ser um processo de abdução, dentro dos fatos ufológicos, processo de experiência fora do corpo mesmo, ou quase morte, às vezes ocorre de ver outros seres. Um aspecto, digamos assim, não tão humano, né? Em experiências. Geralmente experiências mais ruins.
nos ambientes espirituais assim mais trevosos, mais inferiores, às vezes ocorre de ter algum espírito que consegue plasmar a forma dele em alguma outra coisa. E aí ele vem pra assustar mesmo, né? E adota uma forma animalesca, ou às vezes ele percebe ou ele sabe uma coisa que assusta a pessoa e ele se transforma em algo que lembra aquilo, né? E aí assusta mesmo, né? Então, isso acontece bastante. Agora, é uma coisa interessante, né, Jacques? Você até comentou isso em uns episódios passados. Como é que é essa linha aí que separa o que é ufológico do que é espiritual? Cara, isso é extremamente complicado, cara. É aquilo que eu falo. Às vezes eu estou no terreiro, às vezes estou conversando com uma entidade e eu tenho dificuldade, às vezes, de... Não é bem dificuldade a palavra. Às vezes eu fico me questionando. Quem tá ali é quem diz ser? É um espírito realmente? É um ser alienígena que está alimentando aquele inconsciente coletivo, né? Aquela ideia que a gente tem como sendo uma religião? Ou será que é o contrário? Ou será que o fenômeno ufológico são apenas espíritos que estão se materializando de alguma forma e atuando no plano físico? Ou seres interdimensionais, uma outra dimensão? E aí eles acessam o plano espiritual e acessam o nosso plano aqui. O que será? Né? Eu todo dia me questiono sobre isso e fico na dúvida. A gente nunca tem resposta. Mas aí às vezes eu vejo as experiências que vão acontecendo, aí eu começo a pender mais pra um lado, sabe? Ou mais pra outro lado. E aí bagunça tudo de novo. Exatamente. Pra um lado você está tendo uma opinião sobre algo ali, puxa, vai ser tal coisa, vai ser... eu vou por essa linha, então acho que vai ser isso, vai ser... Essa teoria tá se confirmando, de repente vem um fato e joga para outro caminho. Parece que eles têm um prazer ou uma necessidade em manter a gente nesse ambiente assim cheio de cortinas, né, que você não vê do outro lado. De qualquer forma, em qualquer uma das situações a gente está sendo conduzido. Eu penso, Jackson, só para tentar complementar o que você falou, né? Caso ufológico que acontece, a experiência física, né? A pessoa tá num lugar, dirigindo, vê uma nave, aí vai lá ver, aí chega lá, vê os seres fora da nave e tal, é uma coisa. Esse tipo de relato ufológico já é complicado da gente ter provas e a pessoa que tá contando, você acaba entrando no mérito do acreditar na pessoa ou não. E no caso do relato ufológico, que fica nesse campo mental, né, dessa experiência que é individual, né, que a pessoa diz que saiu do corpo e viu um ser, ou que seja, né? É mais difícil ainda, né, da gente pesquisar, porque não tem nada ali, né, palpável pra você, só o que a pessoa tá falando. E aí no final, como é que fica aí? Como é que você distingue? Pô, será que o cara realmente teve essa experiência? Será que foi um sonho e ele achou que foi real? Porque a gente tem isso, né, de sonhar coisas que a gente tem a sensação de que aquilo ali foi real. Às vezes você tem um pesadelo, você acorda de manhã mal, porque parece que aquilo ali aconteceu de verdade. Você fica durante o dia com aquilo ali um pouco... Né? E como que se distingue isso numa pesquisa ufológica, né? Essa é uma questão complicada. É por isso que eu sempre falo. Eu faço pesquisa ufológica publicamente, totalmente científica. Eu vou pelo lado da prova, pelo lado da análise de laboratório, análise estatística, quantificar e qualificar o que foi documentado ali, né? Eu sempre vou por esse aspecto. Eu evito fazer uma pesquisa ou uma declaração mais espiritualista. O único local que eu falo de espiritualidade mesmo é aqui no podcast. E nem em outro lugar, publicamente, você vai ver que eu falo sobre isso. Por quê? Porque eu uso a espiritualidade, eu considero mais como uma vivência pessoal. Digamos assim, o lado ufológico dela, né? Como uma vivência mais pessoal. Então... Às vezes eu tenho experiências e eu nem conto pra você. Às vezes eu conto pro PH. PH, aconteceu tal coisa, mas tem outras que eu nem falo. Porque não tenho como provar. Eu apenas vivi aquilo, nem eu entendi aquilo direito. Pra que eu vou ficar divulgando? E se eu não entendi, vou divulgar pra alguém como sendo aquilo uma verdade, vai confundir outras pessoas. Às vezes aquilo que eu vivi serve apenas pra mim. Ou eu tinha que ter aquele tipo de experiência para levar a algum outro estágio, algum outro tipo de entendimento ou aprendizado que eu estava precisando. E a outra pessoa que está acompanhando meu trabalho, talvez ela não precise daquilo, né? Uma coisa, eu falei que faço pesquisa científica, né? Tem uma coisa que acontece com muita frequência. Às vezes eu estou fazendo uma pesquisa e vem uma intuição muito forte, pesquisa isso, ou vai por esse caminho. E aí quando eu faço conforme a intuição, eu descubro alguma coisa muito significativa dentro do aspecto científico, na ufologia. Então, isso é uma coisa que eu não falo.
Mas é uma vivência que eu tenho, assim, com bastante frequência. Interessante. Vocês viram aquele filme, um filme de terror chamado Insidious? Vocês chegaram a ver esse filme aí? Insidious, o nome em inglês não me é estranho. Você lembra do nome em português? Eu não lembro. Quando eu vi no Brasil esse filme, era esse nome. Não lembro de ter um nome em português, não. Qual é o plot desse filme aí? É uma família mora numa casa lá. E aí eles têm um filho, um garotinho, que deve ter, sei lá, uns 7, 8 anos. E do nada, o garoto entra em coma. Do nada. Não aconteceu nada, ele não caiu, ele não bateu a cabeça, o garoto entrou em coma. Ele ficou desacordado, levaram ele pro hospital e o médico falou que não tem nada que eu possa fazer, porque ele tá em coma, ele aparentemente tá em coma, mas não tem nada que cause o coma. Que causou isso aqui aparentemente, então a gente não tem o que fazer. Vocês vão levar pra casa e, né, botam um soro no menino lá pro menino morrer de fome e é isso. E aí, cara, depois dessa situação aí, começou a acontecer um monte de coisa na casa paranormal. Parecia fantasma, espírito. Ele chegava no quarto do garoto, tinha uma entidade em pé do lado do garoto e tal. E aí, eu não vou contar o filme todo, mas qual foi o esquema que aconteceu ali? O menino, ele era um viajante astral, ele conseguia sair do corpo dele. Numa dessas saídas aí, ele ficou preso. Ele encontrou uma entidade demoníaca lá. Entidade demoníaca que parecia o Darth Maul no filme. Exatamente. Igualzinho o Darth Maul. Igualzinho. E essa entidade demoníaca, ele foi se esconder dele e ele ficou perdido lá nesse lugar lá, onde tinha esse demônio, e a alma não conseguiu voltar pro corpo. Quando isso aconteceu, o corpo dele virou uma casca vazia. E aí começou a atrair vários espíritos que passavam por ali, querendo encarnar no menino. E aí tinha espírito de gente, tinha demônio, tinha uma entidade, tinha um monte de coisa ali, espírito de criança. E aí o filme é todo em torno disso. E por que eu trouxe isso aqui? Eu queria perguntar pro Gatti, até pro Jackson também. Pra mim não, o PH não sabe nada. Pra você não, que você é um sem cultura. Sacanagem. Não, PH, de repente o PH tem resposta. Agora eu não quero mais falar, eu sabia. Então não fala. Mas eu queria perguntar o seguinte, eu vejo hoje em dia as pessoas falarem de viagem astral, eu vejo vídeo no YouTube, e do jeito que falam, parece que você tá entrando na Matrix. Você vai virar o super-homem, você pode voar e tal, você pode fazer o que você quiser quando você vira um viajante astral. E tem essa questão do fio de prata. Eu queria saber se vocês sabem o que é o fio de prata e se tem a chance de uma pessoa sair e não voltar pro corpo e morrer. Realmente eu não saberia responder isso. Tá perdoado. Vamos dizer assim, nós temos o nosso corpo físico, que também é energia. Nós temos o nosso corpo astral, que é uma réplica do corpo físico. Unindo esses dois, existe o chamado corpo energético. Né? É aquilo que as pessoas observam, as pessoas que falam que veem a aura, é reflexo desse corpo energético. E quando um espírito sai do corpo, né? Quando a gente dorme, que o metabolismo abaixa, esse corpo energético, ele meio que se altera, permitindo a saída, o desencaixe do corpo espiritual. E cada filamento de chakra que a gente tem, nós temos um chakra no corpo espiritual e temos um chakra no corpo físico. E eles possuem um elo, uma conexão energética. E quanto mais distante você está do seu corpo físico, mais esse elo vai se esticando. É que nem aqueles elastiquinhos amarelinhos, sabe? Quanto mais você vai esticando, mais afinado ele vai ficando. Então isso é o cordão de prata, com essa característica. Então, como a gente tem vários filamentos energéticos ligando um corpo ao outro, eles vão se esticando e vão se unindo, até que fica um filamento conectando o chakra mais ativo, que pode ser o chakra da cabeça, pode ser o chakra umbilical, por exemplo. Eles vão se condensando num único cordão e fazem essa conexão do seu corpo físico com o espiritual. Se você sair do corpo físico, você vai voltar para ele, a não ser que você já tenha que morrer, se for a sua hora, e você vai haver o rompimento, digamos assim. Mas, em via de regra, você não corre o risco de se perder no plano espiritual, porque se você tiver qualquer tipo de situação muito drástica lá, automaticamente você vai voltar, porque você vai ter a sensação de medo, isso vai gerar, vai repercutir no seu corpo físico, vai gerar adrenalina e tudo, e isso já vai alterar o seu metabolismo, então você volta, né? É assim que acontece o retorno. Agora, será que o espírito consegue cortar o seu cordão astral, o seu cordão de prata? Não vai conseguir. Existe uma série de restrições, um espírito ele não consegue, um espírito, digamos, um obsessor, assim, ele não vai conseguir fazer esse corte de uma vez só. Por isso que existe a obsessão, né? Ele vai ficar ali em cima, enfraquecendo, colocando ideias na cabeça da pessoa,
necessidade de se drogar, de beber e tudo. E aí vai enfraquecendo esses elos energéticos até que isso se rompe naturalmente, em algum momento. Você está ouvindo. Acredite, se quiser. O episódio de hoje teve um aspecto bem pessoal, a gente trouxe aqui relatos pessoais de experiências que nós passamos e fizemos um paralelo também dessas experiências nossas com o assunto que era a experiência quase morte, mas que sirva de reflexão para todo mundo aí. Será que tem alguma coisa depois? Será que isso aqui é só uma casquinha e a nossa essência vai para algum outro lugar depois? Fica aí a pergunta. Eu queria agradecer o Ribas e o Arthur por terem vindo aqui hoje, batido esse papo comigo, com o Jackson. É um assunto que eu gosto muito, eu pretendo voltar nesse assunto ainda. E se alguém tiver alguma experiência nesse sentido também e quiser compartilhar, entre em contato com a gente. De repente a gente faz um episódio só com esse tipo de relato, tá ok? Arthur, valeu demais, cara. Tamo junto. Foi um prazer. Desculpa aí a voz de choro no meio do episódio, mas com certeza ela foi de coração. Eu te entendo. Meu malvado favorito, muito obrigado. Valeu. Desculpem aí a voz de demônio no início do episódio. Aqui, eu não tenho que ficar te lembrando essas coisas não, mas eu acho que você tem um podcast também, não tem? Então, quem quiser me ouvir lá, as bobeiras que eu falo, é só ir lá no Paranamó FM, lá no Spotify. E é isso. Vou pegar e vai deixar o link aí. Isso aí. E tudo que nós falamos no episódio de hoje vai estar na descrição do episódio. O Sr. Fujack preparou um vídeo muito legal, vai estar lá no canal Fenômeno. Eu vou deixar o link na descrição do episódio para vocês. Então corra lá para vocês verem fotos e mais detalhes desse caso. E na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Entrem lá, deem uma forcinha pra gente para manter o projeto com 2 episódios semanais. E já entrem no nosso grupo do WhatsApp. Vão lá trocar uma ideia com a gente, conversar sobre esses assuntos que a gente gosta tanto. E uma nova parceria agora com Acredite Se Quiser, que é a Scoop Art, que tá com miniaturas de criaturas, de coisas bizarras. Tem uns alienígenas dentro do pote ali que são inacreditáveis. Então acessem lá a nossa loja skinwalker.com.br, Skinwalker com Y, que lá tem já algumas coisas da Scoop Art à venda. Vão estar sempre sendo atualizados, toda semana vai ter coisa nova, então entrem lá e dê uma conferida. E lá também tem camisas, canecas, bandeiras, enfim, confiram lá. Valeu, nos vemos na próxima semana com mais histórias insólitas. E não se esqueçam, experiências de quase morte é uma coisa que todos nós vamos passar um dia. Infelizmente para alguns, pode ser a última. Acredite, se quiser.
Está começando mais um Acredite Se Quiser. Eita. Acredite se quiser. Deixa eu ver essa coca aí. Eu tô ficando Acredite velho. se quiser. Eu tô Eu ficando bebaço velho, já, aí. mesmo. Caraca, É quase morte mesmo aqui a experiência. É quase morte, É. total. Tá, eu vou puxar o próximo bloco, pode? Pode. O podcast é teu, pô. Eita! Jackson. A experiência de quase patada. Foi uma experiência de quase ferradura. Ô, Jackson, eu vou te chamar agora. Ribas, desmuta. É isso. Tava mudo aqui. Então, primeiro eu queria aproveitar que a gente tem aqui o nosso Drauzio Varela do Paranormal. O Gatti. Caramba, eu achei que era o PH. Eu achei que era o Jackson. Não, pô, o único doutor aqui, até onde eu sei, é o Gatti, pô.